Olá para todos, vamos aqui continuar no estudo aqui que nós estamos fazendo na série Fariseu, no vídeo número 12 aqui, e hoje pretendemos então finalizar o Êxodo 21, e nós separamos aqueles últimos versículos em 3 partes, e hoje a ideia é finalizar o capítulo 21, né? Aí na próxima semana nós não vamos ter vídeo, né? Nós não vamos ter vídeo, e na semana seguinte aí retoma aqui o narrador habitual com um tema novo, tá? Então, e eu vou preparando aqui os próximos, eu vou continuar o meu estudo aqui da lei de Deus, né? E procurando transportar ela para a nova aliança, procurando conhecimento de todos esses aspectos que se referem à natureza de Deus, que se referem ao mandamento de Jesus, e assim que a gente aprender mais alguma coisa, vamos buscar também compartilhar aqui com novos vídeos aqui da série Fariseu. Mas então na semana que vem não vai ter vídeo, e na semana seguinte aí retoma uma nova série aí aqui na reunião de conexão bíblica. Então vamos iniciar pedindo a Deus que nos auxilie nesse estudo aqui, que eu possa falar da lei de Deus e que todo mundo possa entender, todo mundo que está assistindo a esse vídeo possa aprender aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós vamos aqui, sempre começamos lembrando aqui, sempre enfatizando a questão da importância do cumprimento do mandamento. A ênfase desse versículo aqui, desse capítulo do Deuteronômio, a ênfase que era dada aqui, que Moisés deixou, né, essa ordem de buscar toda a atenção a esse mandamento. E essa ordem se estende para a gente, né, o mandamento de Jesus, da necessidade da gente de estar sempre muito atento a esse mandamento, porque isso é o que nos vai fazer verdadeiramente filhos de Deus. Então aqui a gente deixa isso como uma lembrança, e aí vamos direto para onde a gente parou na semana passada. No vídeo passado a gente leu no final da reunião, estávamos falando então da questão da responsabilidade, de que alguém tem que assumir a responsabilidade por uma determinada culpa que exista, ou por algum, no caso aqui, né, quando ele falava do sangue derramado, alguém tinha que assumir aquilo, né? Não podia ser algo deixado de lado, sem uma expiação, né? Então a gente viu esse sentido na lei, a gente viu que Jesus fez esse trabalho por nós, né? E estávamos falando dessa necessidade de a gente, e também esse texto aqui do 21, no final lá, que a gente estava estudando, dizia a respeito daquela necessidade de que seja a pessoa, seja a autoridade sobre o animal que matava ali, tinha que assumir essa responsabilidade. Sempre existia uma necessidade de que alguém levasse a culpa pela falta, né? Vimos isso com relação ao sacerdote ali no caso ali da cidade de refúgio, né? E aqui então, em Crônicas 24, falava aquela parte onde os chefes do povo hebreu foram para o rei e começaram a desobedecer a lei. E aí vieram os profetas, avisaram: vocês estão desobedecendo a lei. E por fim veio o filho do sacerdote Jeoiada, que era Zacarias, e eles mataram o sacerdote que estava fazendo esse alerta. E aí em Mateus 23, Jesus fala a respeito da necessidade de limpeza do interior,
a necessidade de fazer essa limpeza, a necessidade de fazer essa transformação, e de como, ao não fazer isso, ao não reconhecer as faltas dos antepassados, que no caso era o que aquele povo ali, que os fariseus estavam fazendo ali, e quando Jesus estava falando, né? Ao não reconhecer essas faltas, eles davam testemunho de que eram filhos dos assassinos, dos profetas, né? E a gente então concluiu então com isso, que ao não fazermos a transformação, ao não fazermos essa limpeza interior, nós estamos matando o espírito, matando a profecia, que era o profeta que alertava lá, ó, vocês estão fazendo errado, e portanto matando aquela criança que a gente falou aqui no Êxodo 35, a criança que tinha que ter todo o zelo para que ela nascesse, né? Então, aquela mulher grávida, né, que nós traçamos um paralelo entre o espírito recriado, né, aquele germe divino que nasce dentro de nós, e ao não efetuarmos a transformação dentro da gente, então nós estamos matando o espírito, matando a profecia, matando essa criança, né? Então estamos desobedecendo essa lei, né? E Jesus então diz, olha, se você não limpa o interior, então sobre você está o sangue que pesa sobre aqueles que mataram os profetas, né? É a mesma atitude, a mesma origem de atitude de matar os profetas é não fazer essa limpeza. Então, o nosso processo de transformação do cristão, de crescimento, ele é fundamental, né? Lembramos também aqui que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para apagar as nossas faltas passadas, as faltas que a gente tinha antes da conversão e aquelas que nós não temos consciência. Mas uma vez que o Espírito nos dá consciência, uma vez que os nossos olhos se abrem para essas faltas, aí passa a ser necessário excluí-las. Era assim que acontecia com o sacrifício lá de expiação do pecado. Lembre-se, eram aquelas faltas involuntárias, a falta do povo involuntária, a falta do chefe involuntária, a falta do sacerdote involuntária, mas se fosse uma falta voluntária, então aquele tinha que ser excluído, né? Então, é esse o sentido. A hora que a gente enxerga essas faltas dentro de nós, então a gente tem que excluí-las, né? É isso que a gente tem falado em todo esse capítulo, essa parte do Êxodo 21, de 12 a 35, a necessidade de olhar para dentro da gente, matar o que tem que ser morto, medicar o que tem que ser medicado e alimentar o Espírito, ouvir o Espírito e realizar a transformação. Ao não fazermos a transformação, estamos matando o Espírito, estamos matando a criança. E hoje vamos falar um pouco mais dessa responsabilidade que nós temos nesse trabalho, né? Nesse trabalho de transformação aí dentro do nosso interior. Então vamos falar um pouco a respeito dessa responsabilidade individual aqui, né? Vamos ler esses textos e ver o quanto é importante esse trabalho e o quanto é importante a nossa dedicação particular a ele, a nossa dedicação da gente mesmo, né? A gente não pode terceirizar esse serviço ou se contentar em apenas ouvir, é necessário uma vigilância. Nós vamos falar um pouco sobre isso também hoje, né? Então vamos ler aqui Ezequiel 14, de 12 a 16. Antigo Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo de 12 a 16. A palavra do Senhor, então é o profeta falando, foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, se uma terra pecasse contra mim por infidelidade, e eu estendesse contra ela a mão, suprimindo-lhe o pão que fortifica, e a ela enviasse a fome exterminadora dos animais e dos homens, ainda que houvesse nessa terra Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens só salvariam a si próprios.
devido à sua justiça, oráculo do Senhor Javé. Se eu deixasse animais ferozes percorrerem a terra para devorar as crianças e transformarem-na em deserto, onde ninguém, por temor dessas feras, ousasse passar, se esses 3 homens se encontrassem nessa terra, por minha vida, oráculo do Senhor Javé, eles não poderiam salvar nem seus filhos nem suas filhas, somente eles escapariam e a terra continuaria deserta. Então aqui a gente vê uma coisa que é muito recorrente nesses profetas, né? Eles falam desse juízo de Deus, no caso aqui, são provações que estavam vindo para alertar o povo, então, ou provações, ou juízo mesmo que viesse, para alertar o povo do pecado, da infidelidade, né? Então, quando viessem essas coisas, só escapariam aqueles que realmente estavam debaixo da justiça, estavam no cumprimento da lei, estavam verdadeiramente buscando a Deus, né? Então, nem seus filhos, nem suas filhas, né? Esse sentido aí de que cada um tem a sua função, tem a sua necessidade particular, ele aparece bastante nos livros dos profetas, né? Era uma coisa que os profetas alertam e que o povo às vezes dizia, nossos pais pecaram e não aconteceu nada, tal, ou as coisas que estão acontecendo com a gente foram por causa dos nossos pais. E aí vinham os profetas e diziam, olha, agora vai ser aquele que fez o mal, vai acontecer com ele o juízo do Senhor vai vir sobre ele, né? Então, nesse sentido aqui, que a gente está ressaltando esse texto aqui, dizendo, olha, esses 3 homens, a hora que vier o juízo, vão salvar só eles mesmos, né? Então, essa necessidade de que a gente coloque em prática essas coisas, que a gente busque individualmente essas coisas, né? Vamos ler aqui, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, e 10 e 11, né? Que vai dar esse respaldo de que a gente tem essa função a fazer aí, né? De que a gente tem um trabalho para cumprir, né? Esse é um texto que a gente, capítulo 1, a gente já viu aqui nos grupos de conexão bíblica várias vezes, né? É um texto que traz aquele trabalho, o processo de transformação, de crescimento do cristão. Mas o que a gente vai ressaltar hoje é o que, o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e para a piedade. Então, o poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu tudo o que é necessário para que a gente tenha essa vida do tipo de Deus e essa comunhão com Deus, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Portanto, parte desse trabalho que contribui para a vida e para a piedade é conhecer Cristo, conhecer aquele que nos chamou, Jesus Cristo, por sua glória e virtude. Nos chamou pelos seus méritos e por sua virtude, pelo seu trabalho aqui, pela sua obra, né, o que ele realizou. Pelos seus méritos, né? Pela obra de Cristo, né? Temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas. Então, qual a finalidade? A fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina. De que maneira? Subtraindo-nos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Então, o poder divino deu-nos tudo, o Senhor, nosso Senhor, Jesus Cristo, nos deu tudo que é necessário para a vida e para a comunhão com Deus, pelos seus méritos. E por esses méritos e por essa obra, temos entrado na posse das maiores promessas, a fim de que
nos tornemos participantes da natureza divina. Portanto, sejamos seus filhos, sejamos filhos de Deus, e que vamos subtrair a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. E vamos subtrair e vamos anular aquilo que a concupiscência gerou no mundo. E aí vai dizer, por esses motivos, esforçai-vos o quanto possível. E aí aquele processo que começa na fé e vai crescendo até o amor perfeito, o amor, caridade, amor, doação, aquele que se estende para o outro, né? Então é um processo que começa na fé, na virtude, um processo que começa dentro da gente, na busca do conhecimento, no entendimento, na revelação e na revelação como um todo, e vai para um processo que é a paciência, que a gente vai aí enfrentar as provações e vai passar, nos exercitar pelas provações, como a gente viu lá no texto de Hebreus, até então entrar em comunhão com Deus e aí sim passar a ter esse amor dentro da gente, e depois de ter esse amor dentro da gente, incorporado, então aí vamos expandir para os outros nesse trabalho apostólico aqui de caridade, né? Então esse processo, para esse processo nós temos tudo o que é necessário, né? Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais de assegurar a vossa vocação e eleição. Então, cada vez mais devemos ter o cuidado de assegurar aquilo para o que nós fomos escolhidos, né? Procedendo deste modo, não tropeçarei jamais. Se a gente estiver fazendo esse processo, então não tropeçaremos, né? Assim, e dessa maneira, e fazendo isso, nos será aberta largamente a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o objetivo, então, alcançarmos esse reino, alcançarmos esta vida, alcançarmos essa natureza divina, alcançarmos essa comunhão com Deus, né? Então, para isso, nós temos tudo o que é necessário. E por isso devemos nos esforçar. E por isso devemos cuidar de nos assegurar esta vocação, né? Então, nesse sentido, que é um trabalho nosso, um trabalho que eu tenho que realizar, que você tem que realizar. Por isso que eu comecei esse estudo, essa segunda parte, até a primeira parte também, falando que a motivação dessa busca do conhecimento da lei é para saber qual é esse trabalho, o que eu tenho que fazer afinal, né? A gente tem visto que o que a gente tem que fazer é justamente fazer essa transformação, conhecer essa natureza de Deus e colocar dentro da gente, e a nossa responsabilidade individual. Vamos ver aqui João 14, de 21 a 24. Então aqui, vamos ver. O que Jesus está falando? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Pronto, então aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os coloca na cabeça, e os memoriza, e os busca prestar atenção neles, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E assim, nesse processo, Jesus vai se manifestar a gente. Pergunta-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que has de manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, essa pergunta aqui de Judas, no sentido de por que você, Judas talvez tivesse na cabeça dele que Jesus iria se manifestar para todo mundo, como aquele rei que era prometido e que virá no final dos tempos, de fato, né? Mas então Judas perguntava: por que você não vai se manifestar ao mundo agora aqui? Por que não vai ser todo mundo que vai ver isso? E respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do meu Pai que me enviou. Então, aqui Jesus está falando assim:
Porque agora, para ele se manifestar, ele vai se manifestar dentro da gente. Ele vai fazer morada na gente. Então, se alguém me ama, então para que Jesus se manifeste, essa pessoa tem que guardar a palavra de Jesus, ela precisa buscar esse conhecimento para que então Jesus e o Pai nos amem e venham fazer morada na gente. E aí eles vão se manifestar para nós, né? Então, para que Jesus se manifeste agora, para que que o seu poder nos esteja conosco, né? É necessário que a gente esteja buscando, que a gente esteja conhecendo cada vez mais o Senhor e colocando e alimentando esse Espírito, né? Para que ele faça morada dentro de nós. Aquele que não guarda as palavras não ama. E aí Deus não vai fazer morada nesse, né? E por isso nós temos que ouvir a sua palavra, que é a palavra do próprio Pai. É aquilo que Deus ordenou que Jesus dissesse, né? Então aqui a gente vê a necessidade aqui da justificação individual, de que nós temos todo o recurso para fazer esse processo e de que nós temos que guardar essa palavra dentro de nós para que então Jesus e o Pai se manifestem para a gente, né? Porque aí nós vamos estar andando em comunhão com Ele. E aí nós vamos começar a enxergar este reino de Deus se manifestando na gente, à medida que a gente for colocando essa palavra dentro de nós, caminhando, né, nesse processo de transformação, de oração, de busca do conhecimento da vontade de Deus, né? Então agora vamos dar uma atenção especial a essa palavra vigiar. Ela já apareceu várias vezes aqui, né? Esses textos provavelmente todos a gente já leu, mas a gente vai dar uma atenção especial a essa palavra vigiar, né? A cidade que está relacionada com a cidade de refúgio, a questão da atenção versus distração, né? Então Deuteronômio 19, de 1 a 10, vai falar justamente aí da cidade de refúgio. Deuteronômio, capítulo 19, de 1 a 10. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, então quando vocês entrarem na terra prometida, quando as tiveres despojado e tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse te dá o Senhor o Senhor teu Deus te dá. Farás estradas que conduzam a elas e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Então, aqui está falando daquela cidade de refúgio, que nós já falamos, que já tinha sido dada, era a cidade que era dos levitas, né? Que a gente viu 6, depois se a terra ficasse grande, aumentaria o número de cidades. Então, elas tinham que ser próximas, tinha que ser um acesso rápido a essa cidade de refúgio, justamente porque, senão, o vingador de sangue poderia matar aquele que tivesse feito uma morte involuntária, sem ódio no coração, né? Porque era necessário aquela morte involuntária, ainda assim existia uma culpa naquela morte. E então, como era involuntária, sem ódio, mas por inadvertência aqui, como está falando aqui, era uma morte involuntária, sem ódio, mas por inadvertência, essa pessoa não deveria ser morta, né? Então ela ia para a cidade de refúgio e quem estaria assumindo a culpa era o sacerdote. Nós vimos isso na semana passada e, portanto, o homicida teria que ficar ali naquela cidade até a morte do sacerdote. Nós vimos isso. E então tinha que ter estradas, a cidade tinha que dividir, tinha que ser próximo, né? Tinha que chegar lá rápido. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar procurando salvar sua vida. Se matou o seu próximo por inadvertência,
sem ódio prévio, como, por exemplo, e aqui vamos ver o exemplo. Aqui o exemplo é que nos interessa. Se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha, e no momento de brandir o machado para abater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente seu companheiro. Este homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador de sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois não tinha ódio da vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Então aqui, o vingador de sangue, ele poderia matar esse homicida aí, se ele não estivesse na cidade de refúgio. Por quê? Porque ainda que tivesse sido uma falta involuntária, havia uma culpa ali, né? Então você vê o que aconteceu. O machado, a ponta do machado, escapou do cabo e feriu uma outra pessoa, matando a outra pessoa. Então, é uma coisa involuntária, sem querer. Mas daqui, a gente... Então, onde está a culpa aí? Essa culpa aí que a gente chama de sem dolo, né? Onde está essa culpa aí? Está, talvez, no fato de que esse que estava com o machado, que se desprendeu, eventualmente ele não prestou atenção, não vigiou a respeito desse machado. Por que o machado escapou, né? Por que ele não teve atenção a esse instrumento aí, né? Por que ele não viu o risco que poderia estar embutido nessa atividade, né? Então, o fato de ele não ter feito isso, ou seja, por causa, esse homicídio aconteceu por uma displicência daquela pessoa, né? Ainda que não tivesse a intenção de matar, né? Então, aí tem uma culpa aí, e quem vai espiar essa culpa, e portanto ele vai ter que ficar lá na cidade de refúgio, né? Quando o Senhor, teu Deus, tiver alargado os teus limites, como jurou a teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que te prescrevo, amando o Senhor, teu Deus, e andando todo o tempo em seus caminhos. Juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Então aí, aqui aparecem as outras 3 cidades que a gente viu no vídeo anterior, que eram as 6 cidades que eram dadas aos levitas, e se a terra lá de Israel, no povo hebreu crescesse, ainda teriam que dar outras cidades, para que tivesse essa questão da proximidade, aqui que a gente leu aqui em cima, né? Então, nesse sentido aí que a gente está dizendo, havia uma culpa nessa displicência daquele que estava trabalhando com o machado, seja na displicência no trabalho, seja na ferramenta, né? Então, ele não, apesar dele não ter ódio, não ter esse desejo de matar, ele também não estava totalmente isento, né? E nesse sentido ele tinha que ir para a cidade de refúgio. Ou seja, de alguma maneira ele tinha sim responsabilidade nesse homicídio, né? Números 35, 22 a 29. Vai falar a mesma coisa dessa cidade de refúgio. 35, 22. Vamos lá. Mas se foi acidentalmente, e sem ódio que o derrubou, ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo, procurar fazer-lhe mal, atingindo com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte, e de fato ele morrer, então a Assembleia vai julgar entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com essas leis.
A assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá para a cidade de refúgio onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote ungido com o santo óleo. Mas se o homicida se encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, então não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde estivesse sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Então aqui a gente está ressaltando a necessidade aqui da morte do sumo sacerdote, que era aquele sobre quem, lembra que a gente leu, sobre quem estavam os pecados da Assembleia, os pecados do povo, né? De alguma maneira, a autoridade do sumo sacerdote sobre o povo chamava essa culpa para eles, essa culpa pelos homicídios aí, pelos acidentes cometidos acidentalmente. A autoridade que Deus tinha dado ao sacerdote puxava essa culpa para ele. Assim como Jesus puxou a nossa culpa para ele, né? Por meio da nossa fé nele, da nossa fé na obra de Jesus Cristo, né? Mas, de qualquer maneira, existia uma culpa embutida ali pela essa displicência, pela essa falta de atenção, né? Aqui a gente vai ver justamente o Êxodo 21, 29, que ele não vigiou o boi, vai começar a aparecer a palavra vigiar, né? A gente já leu, esse aqui é o próprio texto que nós estamos estudando. Mas então, no 29 ele fala assim: porém, se o boi já era acostumado a dar chifradas, portanto, o boi já se sabia que ele fazia aquela atitude de dar chifrada nas pessoas, e o dono, aquele que tem a responsabilidade sobre o animal, aquele que é o dono do animal, né? Tendo sido avisado, não o vigiou, portanto o dono tinha que vigiar o animal, não o vigiou, o boi será apedrejado, se matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. O dono então puxa essa responsabilidade que vem para ele, devido a ele ser autoridade sobre o bicho, autoridade sobre o animal, né? Então ele chama essa responsabilidade, porque ele tinha que vigiar. Ele não teve atenção a isso. Ele não viu esse risco, não prestou atenção ao risco, não foi prudente com relação à lei de Deus e ao risco de matar uma outra pessoa, né? Ao risco de lesar uma outra pessoa. Ele não foi prudente, não teve atenção, não vigiou, né? Então é isso que a gente está enfatizando, e agora sim vamos enfatizar essa necessidade de vigiar, né? Essa responsabilidade nossa que nós temos de vigiar, a vigilância, né? É isso que a gente está chamando a atenção aqui nessa última parte aqui do Êxodo 21. Então vamos lá, Efésios 5, de 11 a 17. Nós já lemos isso também, mas agora vamos dar ênfase ao vigiar. Efésios 5, versículo 11. Então, aqui está falando aquela parte de procurar o que é agradável ao Senhor, olhar para dentro da gente. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente, trazer à luz aquilo que está errado dentro de nós, porque as coisas que tais homens, ou que nós homens, fazemos ocultamente, é vergonhoso até falar dela. Aquelas coisas que estão lá dentro da gente, aquelas coisas pequenas que estão dentro da gente, estão ocultas, é vergonhoso até falar delas.
Mas tudo isto, ao ser reprovado, ao trazermos à luz, ao apresentarmos diante de Deus, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo, torna-se luz. Então, tudo que a gente, ao olhar para dentro da gente, identificar essas coisas ocultas, esses pecados ocultos, nós vamos podendo pedir em nome de Jesus e sendo transformado. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dorme, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, esse movimento de sair do meio da morte aí, né? Através de Cristo. Portanto, vigiai, pois, com cuidado a vossa conduta. Então, qual é o trabalho? Olhar para a nossa conduta. Que ela não seja conduta de insensatos. Não pode ser displicente com essas coisas, né? Mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus, né? Então, a necessidade de buscar olhar para dentro da gente em todas as nossas atitudes e compreender qual é a vontade de Deus, qual é a atitude, qual é a natureza de Deus, como nós nos comportamos com relação a cada atitude nossa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 11. Vamos lá, de novo, esse processo. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Então, esse processo da gente humilhar, reconhecer as faltas, humilhar, para que Deus, então, nos exalte, nos eleve. Confiai-lhes todas as vossas preocupações. Então, aqui, a oração para Deus com relação às coisas, às nossas preocupações, ao que está nos preocupando, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiais. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois de tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará e vos tornará inabaláveis e vos fortificará a Ele o poder na eternidade. Amém. Então, o que está aqui? Está dizendo, ó, você tem que se humilhar, tem que reconhecer as faltas, parará diante de Deus. E Deus vai, então, te exaltar, te elevar, vai te dar a natureza dele, te transformar na natureza dele, né? Então, por isso, a gente vai levar as nossas preocupações, aquilo que ainda está nos afligindo a Deus, né? E sermos sóbrios, vigiar. Então, a gente vai entrar aqui na oração, né? E vai vigiar o nosso dia a dia. Por quê? Porque o adversário está à nossa volta aí, né? E está rugindo como leão, com as distrações, com as coisas que nos preocupam, tá? Com as coisas que nos puxam a nossa atenção, mas nós temos que resistir a isso, forte na fé, sabendo que todas essas coisas, essas preocupações, são provações que nós e todos os cristãos têm que passar, e que ao andarmos com paciência em relação a essas coisas, ao andarmos vigiando, zelando, Deus vai nos aperfeiçoar e nos tornar inabaláveis e nos fortificar e nos dar vitória sobre todas essas coisas e nos dar a sua natureza e nos dar e nós vamos passar então a estar em comunhão com Deus, que nem Jesus falou, e aí nós vamos estar Deus vai estar se manifestando diante da gente, né? Deus vai estar andando junto com a gente. E, portanto, ao passarmos por essas provações, ao nos exercitarmos nessas provações, ao nos humilharmos, olharmos para dentro da gente e fazermos essa transformação, nós vamos passar a ser filhos de Deus.
nós vamos passar a ter a manifestação de Deus dentro de nós, nós vamos passar a andar em companhia com Deus. E é isso que interessa aqui nessa nossa vida aqui. Nós vamos passar a ter essa natureza, passar a ter a alegria de Cristo, andar com Cristo, que é algo que é muito superior ao que a gente busca, ao que as pessoas buscam aqui nessa vida. Nós vamos estar andando nessa vida aqui, só que agora com uma previsão de uma vida eterna e com recursos de uma vida eterna em comunhão com Deus. Nessa vida, a partir dessa vida aqui, a partir desse nosso processo aqui de transformação, de vigilância nas nossas atitudes e de perseverança nas provações, né? Buscando compreender qual é a vontade de Deus, perseverando nas provações. Apocalipse 3, de 1 a 6. Então, todas essas coisas, sejam as provações, sejam as preocupações, todas elas a gente tem que usar para nos exercitar, para buscar conhecer a vontade de Deus, para nos alertar das nossas falhas, do nosso pecado, resistir ao nosso pecado, né? Que nem fala lá em Hebreus, até o sangue na luta contra o pecado, né? E aí vem saindo as provações com o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai se manifestar para a gente, né? Muito bem. Lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Então está falando da doutrina do Evangelho, né? Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. O vencedor, aquele que fizer esse processo de limpeza, de vigilância, de arrependimento, o vencedor será revestido de vestes brancas. As vestes brancas que representam aquilo que cobre a nossa nudez, que é puro, a pureza de Deus, né? Branco, puro, limpo. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e o proclamarei diante de Deus e de meu Pai diante de meu Pai e dos seus anjos. Então, é esse processo necessário aí, a vigilância. Então, está vendo? Ele está fazendo um alerta, né? Porque você tem a doutrina, mas precisa observá-la e precisa se arrepender e precisa vigiar, porque senão não vai conseguir, o Senhor vai passar por nós, né? Seja aqui nos fins dos tempos, seja na nossa vida, né? A gente vai deixar passar essa salvação de Jesus Cristo, né? Então temos que vigiar, temos que observar e temos que nos arrepender, né? Esse processo, que é um processo de vigilância, que é um processo que a gente vai fazer individualmente, né? Então, aqui concluindo, então, essa vigilância, eu coloquei aqui, vigilância como que é? É a respeito de tudo, de toda a nossa natureza, nossos pensamentos, tudo que a gente está projetando, os nossos planos, o que a gente pensa em fazer, pensa em realizar, a maneira como a gente pensa em realizar, os objetivos que a gente pensa em alcançar, os sentimentos, sejam sentimentos porque eu estou... sejam sentimentos de preocupação, de tristeza, de amargura, sejam as alegrias que a gente tem, sejam as satisfações que a gente tem, tudo isso tem que ser vigiado, tudo a maneira como a gente fala, as palavras que a gente diz, o que a gente diz para as outras pessoas, o que a gente, a maneira como a gente conversa, seja discussões, seja a maneira como a gente fala para as pessoas, seja a maneira como a gente fala das pessoas e todas as nossas atitudes. Então, ou seja, todas as coisas que nós realizamos, todas elas, todos os nossos planos, tudo que a gente projeta, tudo que a gente deseja realizar, todos os nossos pensamentos, todo o nosso ser deve estar sendo vigiado sob
o parâmetro da vontade, da natureza de Deus. Por isso, a necessidade de conhecer o mandamento, de conhecer a natureza de Deus, de conhecer o que Ele quer que a gente faça, de conhecer como Ele quer que a gente se comporte, de conhecer como Ele quer que a gente fale, de conhecer do que Ele quer que a gente fale, de conhecer o que Ele quer que a gente sinta, de conhecer como a gente tem que pensar, o que a gente tem que planejar, como planejar as coisas, de que maneira planejar. Né? Para tudo isso tem uma maneira de ser, um modo de fazer conforme a vontade de Deus. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Não são coisas que a gente faz num momento especial, na igreja, não são coisas que a gente faz num momento de oração. Não, são coisas, são todas as nossas atitudes do dia a dia, toda a maneira de pensar, toda a maneira de agir, tudo que a gente faz tem que ser passado sob a peneira da vontade de Deus, tem que ser pautado pela vontade de Deus, pela natureza de Deus, né? Então, todas essas coisas que a gente faz, elas são naturalmente pautadas pelo que a gente aprendeu na escola, pelo que a gente aprendeu dos nossos pais, pelo que a gente aprendeu da vida, com os nossos recursos, pelo que a nossa inteligência diz, né? Pelo que a ciência diz, pelo que a gente aprendeu na televisão, pelo que a gente aprendeu na cultura, tudo isso. Isso é o que está pautando a nossa vida. O que tem que, a partir de agora, começar a pautar a nossa vida, a dirigir os nossos pensamentos e atitudes, é a vontade de Deus, é isso. Por isso é uma mudança de natureza de fato, né? Porque a sua natureza, aqueles sentimentos que você tem, o modo como você planeja as coisas, o modo como você pensa, as coisas que você fala, a maneira como você fala, as coisas que você faz, tudo isso é dirigido pelas coisas que você aprendeu no dia a dia, aí, na sua vida, do dia a dia. E tudo isso tem uma maneira de ser, que é a maneira da natureza de Deus, que é segundo a vontade de Deus. E é assim que a gente tem que aprender a agir, né? E por isso a necessidade de vigiar e a necessidade de conhecer. Precisa conhecer e vigiar. Conhecer qual é a vontade de Deus, como é a natureza de Deus, que é o que a gente tem procurado fazer aqui, lendo a lei. Conhecer o que Deus quer que a gente seja, o que Deus quer que a gente faça, para que, a partir desse conhecimento do que a gente conhece de Deus, a gente vigie, e aí, ao vigiar, nós vamos identificar os erros. Na verdade, não é nem nós que vamos identificar, nós vamos nos prontificar a identificar, nós vamos vigiar. Mas quem vai apontar o erro? Quem que era que apontou o erro nas crônicas lá? Nós pulamos esse aqui, né? Não li esse aqui, né? Bom, deixa eu concluir então esse raciocínio. Quem que era que estava apontando o erro lá nas crônicas de que Jesus falou depois no Evangelho? Quem estava apontando o erro eram os profetas e era o sacerdote, Zacarias, né? Então, quem vai apontar esse nosso erro dentro da gente? É o Espírito Santo, né? Se você tem o Espírito Santo, se você pediu, se você crê, tem fé em Jesus Cristo, pediu o Espírito Santo, então ele está com você. Então, se você se prontificar a vigiar e se prontificar a conhecer a vontade de Deus, então ele vai apontar o erro. Ora, e aí você vai vigiar o quê? O seu pensamento, o seu plano, o seu sentimento, a sua palavra, o seu ato e tudo mais que pertence à sua natureza, que é onde você é o rei, que é onde a sua alma governa. E aí você vai pegar o lugar onde a sua alma governa e vai começar a vigiar, e o Espírito Santo vai apontar o erro, e aí você vai levar em oração. Isso aqui que eu estou fazendo não é conforme a vontade de Deus. Esse tipo de atitude que eu tenho durante o dia a dia não é conforme a vontade de Deus. Portanto, eu vou lá em oração e pedir, em nome de Jesus, para que essa atitude seja removida de mim. E aí eu vou continuar vigiando. Esse tipo de coisa que eu falei, ou que eu falo, não é conforme a vontade de Deus. E aí eu vou lá
na oração e vou pedir em nome de Jesus. E aí o poder de Deus vai se manifestar e vai nos transformar, né? Então, vai ter uma vigilância, é uma perseverança, que a gente viu, perseverança no sentido de que nós vimos perseverança na parte que falava da paciência ali, do caminho de Pedro, da paciência, que a gente diz perseverança, na parte que falava lá também em Hebreus, que falava de exercitar-se, né? Perseverança, e em outros textos aí que se a gente ler de novo, que a gente viu, todos vão falar de perseverança, né? Que é esse empenho de vigiar, de ficar zelando sobre as nossas atitudes, né? Então a gente vai, primeiro, buscar conhecimento, buscar saber qual é a vontade de Deus. Umas coisas a gente já sabe, a gente que tem andado na igreja aí, numa vida de cristão, o básico a gente já sabe da natureza de Deus. É muito pouco ainda, tem muito o que aprender. A lei tem bastante coisa, tem muitas coisas nas cartas, e a gente tem que colocar bastante dedicação, né? Empenhar bastante para aprender conhecer a natureza de Deus, a vontade de Deus, como Ele quer que a gente age. Então, primeiro ponto, buscar conhecer. Outro ponto, aí se dispor a vigiar, se dispor a perceber essas discrepâncias da natureza de Deus dentro de nós. Vigiar o quê? Pensamentos, planos, sentimentos, palavras, atos e tudo mais que faz parte da nossa natureza. Olhar para dentro da gente, vigiar essas coisas, comparar com o que nós conhecemos. E aí levar em oração. E aí vem o poder de Deus. E aí perseverar. Vai fazer uma vez, ora de novo. Faz outra vez, ora de novo. Persevera, aponta o erro. Traz à luz o erro. Aponta, eu errei aqui, naquele momento, eu falei aquela coisa que eu não devia, que não é conforme a vontade de Deus. Eu tive um momento ali, que nem a gente viu aqui, que não pertence à natureza de Deus. Eu tive um momento aqui de distração. Eu tive um momento que eu falei coisas que não são apropriadas. Eu tive esse tipo de pensamento, né? Coisas do corpo, um determinado vício, um determinado momento que eu tive preguiça. Vou apontar. Vigiou, conheceu o mandamento, vigiou, o Espírito Santo apontou, eu levo para a oração. E aí vem o poder de Deus e vai nos transformar. E nós vamos estar indo na direção do reino de Deus, na direção da natureza de Deus. Então, agora, deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Já estamos já está esgotando o tempo. E eu ainda queria fazer um apanhado geral. Mas aqui o texto é curto, aqui, segundo Crônicas 19, de 4 a 7, ele vai falar a respeito, o rei estava falando a respeito dos juízes que iam comandar a terra e tinham que vigiar para cumprir o mandamento, né? Então nós não vamos ler porque já está esgotando o tempo, né? E depois quem quiser pode ler, só uma menção que eu tinha posto também dessa palavra vigiar, que então o rei, quando ele queria que o povo cumprisse o mandamento, que ele estava dedicado a buscar o cumprimento da lei, e colocou juízes na terra, juízes para comandar o povo, né? Seriam autoridades ali das cidades, ou não sei, né, das regiões ali, né? Ele distribuiu o juízo e falou a respeito dessa vigilância. E mencionou também, olha, vocês que são juízes não podem receber presentes, que era uma questão da lei também relacionada aos juízes, e que nós, no momento oportuno, vamos entender também o que é isso. Mas aqui a ênfase era para falar que, então, nesse processo de julgamento, nós temos que estar nos julgando e vigiando.
Então, era basicamente isso. Então, para concluir aqui, vamos relembrar o que a gente passou e algumas coisas que a gente tem que ir colocando na nossa mente. Essas coisas eu tenho colocado na minha mente já, né? Tenho procurado trazer essas coisas aqui decoradas mesmo, né? A lei tinha que estar diante dos olhos, tinha que estar nas mãos, né? Ela tem que estar, a gente tem que ter esse conhecimento, né? A gente conhece tanta coisa para essa vida natural aqui, né? E o que é fundamental e o que deve pautar todas as nossas atitudes aqui, a gente não gasta tempo com essas coisas, né? Ou gasta pouco, ou não se dedica totalmente, né? Então, essas coisas têm que estar ficando muito claras na mente da gente, né? Então, a gente está falando aqui do Êxodo, começamos essa série fariseu aqui, no Êxodo, o início da jornada, que é a conversão, que foi aquele momento da Páscoa, que foi quando eles foram libertados do Egito, né? Teve a manifestação de Deus com aqueles milagres lá no Egito, né? E eles foram libertos. Ali começa também a nossa jornada, a hora que a gente se converte, né? E aí as primeiras coisas que a gente aprendeu é a necessidade de saber que as coisas do mundo são amargas, então que a gente tem algo muito superior, reservado aqui para essa vida e uma vida eterna, inclusive, algo muito superior, uma alegria que não vai ser baseada nas coisas aqui do dia a dia, e a gente tem que saber que é uma alegria, de fato, não é tristeza, é alegria verdadeira, plena, perfeita, como a gente viu lá no último estudo aí do Davi, né? Nós temos recursos sobrenaturais para essa vida, nós temos a comunhão com Deus nessa vida, isso é uma coisa sensacional, muito grande, né? E que nós precisamos começar a aproveitar esses recursos, nós precisamos começar a desfrutar dessas coisas, né? É um processo, a gente tem que sair desse processo que a gente está, dessa vida que a gente está aqui apegada nessas coisas, e passar para essa comunhão com Deus e para essa vida eterna, que começa aqui, né? Então, esse processo de transformação, tanto interior, quanto da maneira como a gente se relaciona com as coisas de fora, né? Então, é um processo de realmente mudança de vida, mudança de natureza, né? Mudança de parâmetros, né? Saber que o mundo aqui, com as coisas do mundo, são coisas amargas, são coisas que não trazem a plena satisfação, né? Nós vimos isso aqui com as ervas amargas, vimos a necessidade de meditar a palavra de Deus, aí já entrando um pouco do conhecimento, né? Que a gente tem que buscar esse conhecimento, alimentar-se do Cordeiro integralmente, né? De como eu vou fazer isso. E aí sim, entramos nas primeiras leis. Aí uma coisa muito importante que a gente tem que estar em mente, a necessidade de ter um espírito de unidade, né? Então, vigiar tudo aquilo que causa divisão entre nós, entre os nossos irmãos cristãos, né? E procurar vigiar essas coisas que causam divisão e trazer para Deus, né? Então, eventualmente, algo que eu não concordo, algo que alguma crítica que eu faço, essas coisas que eventualmente causam divisão, causam discórdia no corpo de Cristo, né? Entre nós e os nossos irmãos, né? Ou na igreja, né? Essas coisas a gente tem que saber que elas não podem estar dentro de nós, né? Lembra lá que Paulo, eu faço com o que é mais fraco na fé, eu ajo de uma determinada maneira. Com o que acha que não pode comer nada, eu também não como. Então ele estava saindo de si em busca de zelar pela unidade, zelar pelo outro, buscando esse crescimento, mas sempre zelando pela unidade, que é logo de cara um dos primeiros mandamentos, depois dos 10 mandamentos ali. E aí sim, entrando nessa ideia de que é necessário libertar do pecado, libertar o irmão que é escravo, né? Então, aí sim, já entrando em algo mais genérico da necessidade de
libertar, de sair do lugar de pecado nosso, né? E aí esse nosso estudo aqui, 12 a 35, foi todo em torno disso, dessa necessidade de transformar, de matar o que é errado dentro de nós, seja aquilo que distorce a natureza de Deus dentro de nós, né? Seja com relação aos nossos pais aqui na terra, todas as nossas atitudes de desonra, tudo aquilo que não, tudo aquilo que vai contra a natureza do nosso Pai no céu é uma desonra para nosso Pai. Assim como aqui na terra nós devemos buscar honrar nossos pais, dar um bom testemunho do nosso Pai, para o nosso Pai, né? Então, matar toda aquela natureza de pecado, todos os vícios do corpo, transformar a alma e zelar, alimentar, cultivar o espírito, buscar a leitura da palavra de Deus, né? E aí sim a questão da responsabilidade. Nós temos uma função individual, nós temos que ter atenção e nós temos que vigiar. Então aqui tudo que a gente viu é ainda uma grande introdução para essa busca dessa natureza de Deus, né? É a necessidade da gente se libertar do pecado, de realizar essa transformação, de olhar para o nosso interior, meditar, reconhecer que a gente gosta das coisas do mundo que não são verdadeira satisfação, buscar estar em unidade no corpo de Cristo e realizar essa transformação e buscar essa natureza de Deus. Então é isso que a gente viu até agora no Êxodo 21 e os próximos serão o capítulo 22 aí. A gente deixou para trás um pouco essas questões específicas do boi, o que é a cisterna, o filho, mas todas elas aparentemente estão relacionadas àquela questão que está ficando na frente da propriedade aí, que é uma coisa importante de Deus, né? Mas que até agora eu não aprendi ainda exatamente do que se trata. Mas é o meu boi, a minha cisterna, o meu filho, o meu escravo, o meu campo. Então, coisas relacionadas à propriedade. E agora, no Êxodo 22, vem aí os crimes das propriedades aí, né? Então, vamos ver do que se trata isso, assim que Deus permitir que a gente for aprendendo com o seu Espírito Santo. Lembrando, então, semana que vem não tem vídeo e na outra começa um novo tema. Agradecemos a Deus por isso que Ele nos tem ensinado, por isso que a gente tem aprendido com o seu Espírito Santo. E pedimos a todos aqueles, para mim e para todos aqueles que nos ouvem, que a gente tenha um verdadeiro crescimento no conhecimento de Deus e na unidade no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.